Sejam muito bem-vindos ao programa de recuperação de dependências da Igreja de Jesus Cristo do Santo dos Últimos Dias. Lembrando que não é uma visão oficial da Igreja, eu sou uma membro, também sou uma missionária da Igreja e não representa qualquer tipo de posicionamento da nossa Igreja, tá? Hoje a gente vai estar vendo o primeiro passo do programa de recuperação de dependências, onde você acha o manual. Se colocar no PDF, se colocar Programa de Recuperação de Dependências SUD, você tem acesso ao manual em PDF, pode fazer o download, e na Play Store, e na lojinha do templo ou no site. Então, para que a gente possa estar começando, esse programa ele é dedicado para as pessoas que possuem maus hábitos. Então pode ser pornografia, drogas, álcool, qualquer tipo de mau hábito que venha prejudicar a sua vida. Lembrando que todos são bem-vindos. Não sei quando é que sairá o restante dos vídeos por conta da rotina nesse momento de vida da minha família. Mas eu vou estar me dedicando o máximo possível para que a gente possa concluir os 12 passos. Nós possuímos hoje também o grupo online, que funciona nas terças-feiras e ainda está em fase de implantação aqui em Recife, e todos são bem-vindos. Só ajeitar a câmera porque eu mexi e ficou pior. Acho que agora deu. Primeiro passo: admitir que você por si mesmo é incapaz de vencer sua dependência e de que perdeu o controle de sua vida. Segundo passo: vir a crer que o poder de Deus pode restaurá-lo à completa saúde espiritual. Terceiro passo: decidir entregar sua vontade e sua vida aos cuidados de Deus, o Pai Eterno, e seu Filho Jesus Cristo. Quarto passo: fazer um minucioso e destemido inventário moral de si mesmo. Quinto passo: admitir por si mesmo a seu Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, a devida autoridade do sacerdócio e a outra pessoa a natureza exata de suas falhas. Sexto passo: prontificar-se inteiramente a deixar que Deus elimine suas fraquezas de caráter. Sétimo passo: rogar humildemente ao Pai Celestial que elimine suas imperfeições. Oitavo passo: fazer uma relação de todas as pessoas que você prejudicou e dispor-se a repará-los pelos danos a ela causado. Nono passo: sempre que possível, fazer reparação direta às pessoas que você prejudicou. Décimo passo: continuar fazendo o inventário moral, o inventário pessoal, e quando estiver errado, admiti-lo prontamente. 11º passo: procurar por meio de oração e meditação conhecer a vontade do Senhor e ter forças para cumprir essa vontade. 12º passo: tendo experimentado o despertar espiritual graças à expiação de Jesus Cristo, compartilhar essa mensagem com outros e colocar esse princípio em prática em tudo que fizer. Hoje a gente está indo para o primeiro passo. Honestidade. Princípio-chave: admitir que você por si mesmo é incapaz de vencer sua dependência e que perdeu o controle de sua vida. Muitos de nós começamos nossa dependência por curiosidade. Alguns se envolveram por causa de uma necessidade justificada de um medicamento receitado ou por ato deliberado de rebelião. Muitos começaram a trilhar esse caminho quando ainda eram quase crianças. Seja qual tenha sido o nosso motivo para iniciar a nossa situação, em pouco tempo descobrimos que a dependência aliviava mais do que somente a dor física. Ela nos dava estímulo, atenuava os sentimentos de estado de espírito doloroso, ajudava-nos a evitar os problemas que enfrentaríamos, ao menos isso era o que pensávamos. Por algum tempo sentimos-nos livres de temores, preocupação, solidão e desânimo, temeroso ou tédio. Mas com a vida cheia de condições que propiciam esse tipo de sentimento,
recorríamos à nossa dependência de modo cada vez mais frequente. Ainda assim, a maioria de nós deixava de perceber ou admitir que tínhamos perdido a capacidade de resistir ou de abster-nos dessas coisas por conta própria. Como observou o presidente Russell M. Nelson, a dependência elimina a liberdade de escolha. Por meios químicos, a pessoa se torna literalmente desligada da sua própria vontade. Raramente as pessoas que estão envolvidas em comportamentos que causam dependência admitem que são dependentes. Para negar a gravidade de nossa condição e evitar a detecção de consequências de nossas escolhas, procuramos minimizar ou ocultar o nosso comportamento. Não percebíamos que, ao enganarmos as pessoas e a nós mesmos, afundávamos cada vez mais em nossa dependência. À medida que nossa impotência em relação à dependência aumentava, muitos de nós culpávamos as famílias, amigos, líderes na igreja e até Deus. Mergulhamos num isolamento cada vez maior, afastamos-nos das pessoas, especialmente de Deus. Quando nós, como dependentes, recorríamos a mentiras e segredos, esperando desculparmos ou culparmos outros, enfraquecíamos espiritualmente. Cada ato de desonestidade amarrávamos-nos como cordel de linho, que em breve se tornou tão forte quanto correntes. Então chegou o momento em que tivemos de encarar a realidade. Não podíamos mais esconder nossa dependência contando mentiras e dizendo, não está tão mal assim. Um ente querido, um médico, um juiz ou um líder na igreja nos disse a verdade, que não poderíamos mais negar a dependência e estava destruindo nossa vida. Quando olhamos para o passado com honestidade, admitimos que nada que tentamos fazer por conta própria havia funcionado. Reconhecemos que a dependência tinha apenas se tornado pior e percebemos que quando a nossa dependência tinha prejudicado os nossos relacionamentos e roubado nosso senso de valor. A essa altura, demos o primeiro passo rumo à liberdade e à recuperação, tendo coragem de admitir que não estávamos apenas lidando com um problema ou mau hábito. Finalmente admitimos a verdade de que tínhamos perdido o controle de nossa vida. Dependência. Que precisamos de ajuda para vencer a nossa dependência. Uma coisa admirável neste reconhecimento sincero de derrota foi que finalmente começamos a nossa recuperação. Tá bom, filho. O profeta Amon do livro de Mórmon disse claramente que a verdade que descobrimos quando finalmente fomos honestos a nós mesmos. Não me vanglorio da minha própria força, nem de minha própria sabedoria, mas eis que a minha alegria é completa. Sim, meu coração transborda de alegria e regozijei-me-ei em meu Deus. Sim, sei que nada sou quanto à minha força, eu sou débil. Sou débil, portanto não me vangloriarei de mim mesmo, mas vangloriarei de Deus, porque com sua força posso fazer todas as coisas. Ações a serem efetuadas. Aqui a gente vai poder ver o que a gente pode fazer para poder, de fato, começar o nosso processo de melhoria. Está disposto a abster-se. Embora as dependências das pessoas sejam diferentes, algumas verdades como essas nunca variam. Nada começa sem que a pessoa esteja disposta a começar. Ficar livre e limpo da dependência começa como uma ínfima partícula de vontade. As pessoas dizem que o indivíduo finalmente se torna disposto a abster-se quando a dor causada pelo problema se torna pior do que a dor da solução. Você já chegou nesse ponto? Se ainda não e continua com sua dependência, sem dúvida chegará a esse ponto, porque a dependência é um problema progressivo, como uma doença degenerativa. Ela corrói sua capacidade de funcionar normalmente,
A única exigência para iniciar a recuperação é o desejo de parar de ceder à sua dependência. Se o seu desejo ainda for pequeno e inconstante, não se preocupe, ele crescerá. Algumas pessoas reconhecem a necessidade de se libertarem da dependência, mas ainda não estão dispostas a começar. Se você estiver nessa situação, talvez possa começar reconhecendo sua falta de vontade e ponderando os custos da sua dependência. Você pode fazer uma lista do que é mais importante para você. Pense em sua família, seus relacionamentos sociais, seu relacionamento com Deus, sua força espiritual, sua capacidade de ajudar e abençoar as outras pessoas e a sua saúde. Depois procure contradições entre suas crenças, esperanças e seu comportamento. Pondere como suas ações prejudicam as coisas que você considera valiosa. Você pode orar para que o Senhor ajude a ver a si mesmo e sua vida como Ele vê, com todo o seu potencial divino e o risco que está correndo se continuar com sua dependência. Um reconhecimento do que você perde, tolerando sua dependência, pode ajudá-lo a ter o desejo de parar. Se puder sentir, ainda que um mínimo desejo, conseguirá iniciar o primeiro passo. E ao progredir ao longo dos passos desse programa, enxergará as mudanças que acontecerá em sua vida e seu desejo aumentará. Deixe o orgulho de lado e procure ser humilde. O orgulho e a honestidade não podem coexistir. O orgulho é uma ilusão e é um elemento essencial de toda dependência. O orgulho distorce a verdade sobre as coisas como elas são, como foram e como serão. É um grande obstáculo de sua recuperação. O presidente Asa Taft Benson definiu o orgulho como: o orgulho é um pecado muito mal compreendido. A maioria de nós considera o orgulho como egocentrismo, convencimento, jactâncias, arrogância ou soberba. Tudo isso faz parte do pecado, mas continua faltando a essência do cerne. O elemento central do orgulho é a inimizade. Inimizade para com Deus e inimizade para com o próximo. Inimizade significa ódio, hostilidade ou oposição. É o poder pelo qual Satanás quer reinar sobre nós. O orgulho é essencialmente competitivo por natureza. Colocamos-nos em oposição à vontade de Deus. Quando lançamos nosso orgulho contra Deus, é no sentido, seja feita a minha vontade e não a nossa. O nosso desejo de competir com a vontade de Deus dá vazão desenfreada aos desejos e apetites e paixões. O orgulho não consegue aceitar que sua vida seja dirigida pela autoridade de Deus. Ele põe sua percepção da verdade e conhecimento maior de Deus, sua capacidade ao poder do sacerdócio de Deus e suas realizações às poderosas obras de Deus. À medida que você tiver disposição de abster-se e de admitir os problemas que está enfrentando, seu orgulho será gradativamente substituído pela humildade. Admita o problema, procurar ajuda e frequentar as reuniões. Quando cedemos a nossa dependência, mentimos para nós mesmos, para os outros, mas não podemos enganar de verdade. Fingimos que estamos bem, cheios de arrogância e desculpas, mas bem lá no fundo, nós sabemos a verdade. A luz de Cristo continua a lembrar-nos. Sabemos que estamos deslizando por uma ladeira escorregadia rumo ao sofrimento cada vez maiores. Negar essa realidade era um trabalho tão árduo que foi um grande alívio finalmente admitirmos que tínhamos um problema, de depender e permitimos que uma minúscula esperança entrasse em nossa vida.
Quando decidimos admitir para nós mesmos que tínhamos um problema e sentimos a vontade de procurar apoio e ajuda, abrimos espaço para que a esperança crescesse. Estávamos prontos para o próximo passo, participando de uma reunião de recuperação. A participação num grupo de apoio ou em uma reunião de recuperação talvez não seja possível a todos, mas se não puder participar de uma reunião de recuperação, ainda assim você pode seguir cada um dos passos com pequenas modificações, ao trabalhar com seu bispo ou profissional cuidadosamente escolhido. Se não for possível participar de uma reunião de recuperação, você descobrirá no mínimo 2 motivos pelos quais essa participação será muito útil. Primeiro, nessas reuniões você estudará os princípios específicos do Evangelho que, se colocados em prática, ajudarão a mudar o seu comportamento. O presidente Bodepecker, do Quórum dos 12 Apóstolos, ensinou: o estudo da doutrina do Evangelho melhorará o comportamento mais rapidamente que o estudo do comportamento conseguirá melhorar. A recuperação com o comportamento indigno pode conduzir a esse mesmo comportamento indigno. É por isso que salientamos tão enfaticamente o estudo da doutrina do Evangelho. Segundo, essas reuniões são um lugar em que nós nos reunimos com outras pessoas que procuram a recuperação e com aquelas que já trilham esse caminho, e são uma prova viva de sua eficácia. Nas reuniões de recuperação você encontrará compreensão, esperança e apoio. Nesse passo do manual, ele fala sobre as outras ferramentas que a gente existe, né? Esse manual, ele é inspirado, foi feito pela Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, mas a gente tem outras ferramentas. A gente tem o grupo de Narcóticos Anônimos, para quem tem dificuldade com drogas. A gente tem o grupo do CCA, Comedores Compulsivos Anônimos. A gente tem o AA, que foi o pioneiro, né, o Alcoólicos Anônimos. E todos eles estão disponíveis online. Além disso, no meu Instagram tem várias postagens com serviços de apoio psicológico nessa época de pandemia, feita por chamada, por vídeo, por chat. Então, assim, a questão primeira, como diz aqui, é a gente admitir a verdade, né? E isso é um passo que muitas vezes, a honestidade, esse é um passo que muitas vezes é doloroso, porque quando a gente está ali tentando colocar a poeira embaixo do tapete por tanto tempo, é algo que vai incomodar. Mas a partir desse processo é que a gente vai poder abrir o nosso coração e vai nos ser permitido continuar os outros passos, ou mesmo que ainda não tenha aquela vontade, aquela esperança, se permita continuar os outros passos. Eu não sei quando eu vou conseguir subir o segundo vídeo, o segundo passo, porque, como sabem, a minha família ela não é uma família de comercial de margarina, né? É uma família de verdade. Então, eu estou fazendo agora no tempo e numa inspiração que eu tive por estar compartilhando esse manual. E só para deixar registrado mais uma vez, isso é uma visão de leitura de manual que está sendo feita por mim, membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, e também eu sou missionária dos serviços familiares junto com meu marido. Então, sou Cista Oliveira e meu marido Helder Oliveira. E não representa uma posição oficial da igreja. Então, vamos continuar. Estudo e compreensão. Aqui está onde a gente consegue achar. Mais uma vez eu falo que você pode colocar no Google LDS, Programa de Recuperação de Dependências, e aí você vai baixar o manual em PDF. Você pode também, pela Play Store do aplicativo, na loja do templo ou através do site, receber em casa o manual. É nesse setor que está sendo grifado ali. Estudo e compreensão.
como a gente não tem esse momento aqui, que seria o tempo de compartilhar, eu vou falar sobre algum dos nossos exercícios propostos. Cercado por tentações. Estou cercado por causa das tentações e o pecado que facilmente me envolvem. E quando desejo alegrar-me, meu coração geme por causa dos meus pecados. Não obstante, sei em quem confiei. Deus tem sido meu apoio, guiou-me através de minhas aflições no deserto e salvou-me da água do grande abismo. Encheu-me com seu amor até consumir minha carne. Você se sente cercado ou preso? Quando é que se sente assim mais frequentemente? Que situações ou sentimentos enfraqueceram você de modo a ceder à sua dependência? Quando Nefe se sentiu sobrecarregado, em quem ele confiou? O que você pode fazer para confiar mais no Senhor? Então, eu vou deixar só mais uma questão para a gente poder refletir e vou estar encerrando hoje o primeiro passo, deixando salvo no IGTV. Compartilhe com as outras pessoas, leve a palavra de esperança. A mudança na nossa vida ela é possível sim. Eu tenho vários exemplos disso. Quando a gente se dispõe e tem o nosso coração aberto, as mudanças elas são possíveis sim, porque nada é impossível para Deus. Então, vou deixar a última questão para a gente, mas no manual tem várias questões que você pode escolher uma por dia para fazer ou fazer tudo de uma vez, mas o importante é que você possa continuar se nutrindo de coisas boas, procurando cantos bons, pessoas boas, novos hábitos bons que vai lhe edificar, procurar o que você deixou lá atrás, perdido no meio do caminho, porque você não acreditava que tinha capacidade de terminar algo positivo na sua vida. Então, vamos começar a mudar e dar realmente uma volta completa para que a gente possa não estar no mesmo lugar, mas estar num lugar diferente fazendo algo bom. Sei que o homem nada é. Aconteceu que se passaram muitas horas antes que Moisés recobrasse sua força natural como homem, e disse a si mesmo: Ora, por esta razão sei que o homem nada é, coisas que nunca havia imaginado. Como Moisés se descreveu em comparação a Deus. E aconteceu que se passaram muitas horas antes que Moisés recobrasse sua força natural como homem, e disse a si mesmo: Ora, por essa razão sei que o homem nada é, coisa que nunca havia imaginado. Como uma criancinha pode ser de infinito valor e ainda ser nada quando comparado a seus pais? De que modo você é nada quando não tem a ajuda de Deus? De que maneiras você tem um infinito valor? Escreva sobre como o reconhecimento da sua impotência de vencer a sua dependência por sua conta própria pode levá-lo a admitir da sua própria nulidade e tornar-se como uma criancinha. Então, esse foi o primeiro passo do programa de recuperação de dependências, patrocinado pela Igreja de Jesus Cristo do Santo dos Últimos Dias. Lembrando que não representa uma visão oficial da igreja. Eu sou uma membro da igreja, sou missionária também de Serviços Familiares SUD e nada mais é do que para que a gente possa compartilhar a nossa caminhada. Então eu testifico que o Salvador Jesus Cristo, ele nos ajuda a trilhar o caminho quando a gente realmente está disposto a fazer isso. Muitas vezes não é a parte mais fácil admitir que a gente tem alguma dificuldade, mas certamente vai ser o primeiro passo para que a gente possa continuar nessa caminhada. Eu realmente tenho muita gratidão por servir ao Senhor e de me esforçar para ser a prática do Evangelho. E esse testemunho que eu quero deixar com vocês, o meu amor, compartilhar esse manual, em nome de Jesus Cristo. Amém. Tenha uma excelente semana, um excelente dia.
E vamos continuar, porque eu espero que a gente consiga subir o segundo passo em breve.